Olá pessoal, boa tarde para todo mundo. Estamos aqui no meu quintal para falarmos sobre luminosidade, sobre sol nas suas orquídeas, sol nas suas plantinhas de modo geral, tá? Então eu vou esperar, como sempre, vocês me encontrarem para a gente começar mais um bate-papo com um tema super importante. Enquanto vocês vão entrando para a live, eu vou organizando tudo isso aqui, tá? Dá um paninho para a mãe, filha. Esse branco aqui. Olá, olá! Gente, eu vou dar uma limpadinha na minha tela que parece que ela tá embaçada, tá? 2 minutinhos. As lives do Juliana Garcia sempre tem, né? Umas coisinhas para acontecer. Bom, gente, boa tarde. Boa tarde quem tá comigo. Vera, Cristina, Maria José, Mariana, Helene, quem mais? Adriana, Rita de Cássia, Solange, Gislaine, olá, boa tarde a todos vocês. Que bom vocês comigo aqui no meu quintal mais uma vez. Eu adoro vocês aqui no meu quintal, viu? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui eu tô no meu painel de FAO, porque é através desse painel de FAO que eu avalio o vento, que eu avalio o sol, que eu avalio a umidade, etc. e tal. Então hoje vocês vão aprender de uma vez por todas a não queimar mais as plantas, a não fazer as plantas desidratarem, porque assim, na técnica fica tudo muito fácil, mas na prática, gente, é o ó do borogodó, né? Nem sempre a nossa boa intenção dá certo, funciona, né? Então, gente, oi Shirley, oi Cláudia, oi Rosângela, Rosa, Edmara. Pessoal, me respondam se a imagem está boa. Silvana Santos, Arlete Nascimento, Maceió 40 graus. Ah, nada como uma praia, né? Que tal uma prainha para se divertir um pouco? Eu preciso que vocês me respondam. Sim ou não, a imagem está boa da live? Que a claridade aqui tá demais. Respondam para mim. Oi, Mara Rúbia, Martinha. Cirlei Lovatel. Boa tarde. Vão compartilhando a live, por favor. Rita, Marta, Paulo. A imagem está ótima. Shirley, Marta. É muito importante esse feedback porque a imagem que eu tô vendo aqui, ela tá meio escurecida, mas para vocês a imagem tá clara. Então, sim? Beleza? Bom, gente, quem compartilhou a nossa live, muito obrigada. A informação de hoje vai ser bem legal, é bem importante para todo mundo, não só as pessoas que cultivam orquídea, como para todo mundo que gosta de plantinhas, né? Com direito a ficar descalça na live hoje, porque tá calor pra chuchu aqui em Maringá, tá? Quase 40 graus, é verdade? É? 35 graus de manhã, minha filha tá falando. Então vamos ficar descalça na live, fica bem à vontade, que o calor tá demais. Bom, gente, vocês vão perceber que para essa live eu trouxe folhas queimadas de tudo quanto é tipo de plantinha. Para vocês entenderem que o problema do sol não incide só nas nossas orquídeas. O problema do sol incide para nós, seres humanos, para os animais e para as plantas também, né? Infelizmente, com toda essa poluição que o homem causa, vai prejudicando cada vez mais essa luminosidade, ela vai ficando muito mais intensa e muito mais prejudicial, né? Então, esse efeito estufa que é gerado. Quando a gente cultiva orquídeas ou qualquer outra planta, primeira coisa que vocês não podem esquecer, eu quero que vocês anotem isso. Quem tem a agendinha Orquideomania, começa anotando, tá? Vocês não podem esquecer que em todo ambiente que você cultiva alguma planta, tem que ser arejado, tá? O ar tem que circular. Aquele mormaço que está no ambiente tem que entrar e sair. Tem que haver essa circulação de ar. Muito importante. Nós não estamos falando de locais da sua casa canalizado. Não é aquele corredor que tem aquela ventarola, tá? Não estamos falando de 2 portas abertas onde o vento canaliza. Nós estamos falando de ambientes do quintal ou do próprio apartamento que você mora da sacada, que é abafado, que está muito quente, mas que o ar precisa circular. Então esse é o segredo da coisa. Primeira coisa importante a se notar, a se escrever. O ar tem que circular.
O ambiente tem que estar arejado, tá bom? Por quê? Quando a gente, de repente, a gente monta uma estrutura, a gente faz um quadradinho, sendo que o pé direito, a altura desse local que você fez é baixo, você concorda comigo que o calor fica lá em cima? Né? Sempre. O calor tá lá em cima. E aí, esse mormaço que vai subindo, esse calor, vai gerando o efeito estufa. E todas as plantas que estão no alto, todas as plantas que estão penduradas, elas vão queimando, elas vão murchando, elas vão mudando a aparência. Visualmente, você olha e fala, poxa vida, aquela minha planta tá super triste, o que que tá acontecendo? A ponta das folhas começaram a ficar marrom. O que está acontecendo? Ou ficaram preta, ou ficaram prateadas. Porque a queimadura solar, galera, tem vários tons. Não é só a cor prata que significa uma queimadura solar. E a gente vai ver tudo isso nessa live, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente monta um quadradinho para cultivar as plantas. Esse quadradinho tem que ser alto e ventilado. Então, a segunda coisa importante é a altura do local onde você vai cultivar suas plantas, tá? A gente está falando de um ambiente fechado com malha de sombreamento e plástico ou só malha de sombreamento. Por quê? A malha de sombreamento, ela não protege da chuva e ela deixa o ar passar. O ar passa menos, óbvio, do que se não tivesse com malha de sombreamento. Então, quando você faz um ambiente com malha de sombreamento, a circulação de ar é menor. Fato, isso todo mundo sabe. Então, assim, é muito importante que você erga um lado da estufa, né? Que você veja que o ar circula naquele espaço. Então, tem que ser alto. Juliana, qual que é a altura ideal para se fazer um orquidário? Gente, isso é muito relativo. A altura ideal para quem mora no sul é diferente da quem mora lá no Nordeste, né? Quem mora no Mato Grosso. Depende do calor, depende da umidade relativa do ar. De modo geral, a gente trabalha com estufas aí de 4 metros. 4 metros, 4 metros e meio, 6 metros, dependendo aí da sua estrutura, né? A nossa estrutura do orquidário, ela é abaulada. Então, no ápice do abaulamento, aqui tem em torno de 6 metros. Tá? Mas o pé direito, aqui a base, tem 4 metros, 4 metros e meio, ok? Na nossa casa é muito difícil a gente fazer uma mega estrutura, a não ser que você tenha um quintalzão, né? Tipo chácara. Você fazer uma estufa dentro dos padrões que a gente necessita. Aqui no meu quintal, para quem me segue e conhece o Cantinho das Wandas, eu tenho uma malha de sombreamento ali. Só que um lado é aberto e o ar circula entrando por cima, saindo por baixo. Entrando por cima, saindo por baixo. Depois eu vou mostrar pra vocês. Ali, eu tenho ali 3 metros de altura. Em torno disso, 2,80, por aí, tá? 3 metros. É o que eu consegui ter na minha casa, tá? E aí eu tenho que cuidar da umidade relativa do ar, da ventilação e do mormaço que fica ali dentro. Então, assim, a gente sempre fala nas nossas lives que nas estações do ano, as plantas se comportam de maneira diferente. Então, vamos supor que o ano passado você comprou uma orquídea, tá? Você comprou uma orquídea no inverno, lá no site Orquídea Mania, e é o primeiro verão que ela tá passando na sua casa. Você comprou em junho com a Juliana Garcia e é o primeiro verão na tua casa. Essa planta não está adaptada ao verão da tua casa. Ela não está adaptada ao verão da tua cidade. E aí, ela pode sentir os efeitos do calor. Quais são os principais efeitos do calor, gente? A baixa umidade relativa do ar, a luminosidade intensa, esse calor, esse mormaço, causa diversos problemas às nossas plantinhas. Porque a plantinha, ela passa a transpirar demais. Ela perde muita água, além do que é necessário. E aí, as folhas começam a murchar e tombar para baixo. Essa perda de água, essa luminosidade excessiva, galera, prejudica a fotossíntese, prejudica o DNA da nossa planta. E a gente acha que quanto mais sol, melhor para a planta. Não é bem assim. Sol demais
tudo que é demais prejudica. Então tem que haver o que a Orquidiomania fala para vocês? Equilíbrio. Até na luminosidade nós precisamos ter equilíbrio. Por isso que entram os nossos parceiros. Quem são os nossos parceiros, Juliana Garcia? Os nossos parceiros, malha de sombreamento. Sim, a Luminete, Sombrite, tem uma série de novidades no mercado muito bacanas para a gente proteger as nossas plantas, né? Eu tenho aqui dois modelinhos. Fiz 2 quadros para fazer essa live com vocês, tá? Galera, compartilhem a live, por favor, que essa live é muito importante. Quem compartilhar, peço a gentileza que escreva para mim que compartilhou, que eu tô lendo daqui, tá? Muito obrigada. Eu trouxe para vocês 2 quadrinhos que representam malhas de sombreamento. Essa malha é a malha tradicional, é a malha plástica, perfeita para fazer estufas, tá? Para proteger as plantas. A cor ideal é a cor preta, tá? Aqui vocês estão me vendo de uma maneira, confere? Juliana Garcia, hello! Aqui vocês estão vendo Juliana Garcia de outra maneira. Essa malha aqui, mais aberta, que vocês me enxergam melhor, essa malha aqui é a malha de sombreamento 50%. Passa mais luminosidade. Essa malha aqui, mais fechada, é a malha de sombreamento 80%. Então, quanto mais luminosidade tiver, quanto maior for a incidência do sol nos horários mais fortes do dia, você tem que trabalhar com uma malha mais fechada. Então, quando você tem um local de cultivo de orquídeas, onde o sol que esse local recebe é o sol do início da manhã, ou é o sol do final da tarde, caramba, você vai aqui numa malha mais aberta, uma malha 30%, uma malha 50%. Quando você tem um local que o sol tá bombando, que bate sol o dia inteiro, ou que bate sol das 11 horas da manhã até 3 horas da tarde, galera, podem recorrer a 80%. O Márcio tá aí? Tô. Se você puder vir aqui um pouquinho, eu quero... o Márcio vai falar para vocês, na nossa estufa, recebe luz o dia inteirinho. E nós cobrimos a princípio com a malha de sombreamento. 70%. Não deu conta. Boa tarde, pessoal. Nós estamos em Maringá, no Paraná. Nós cobrimos com plástico a malha de sombreamento 70%. Não deu, ficou pouco. Aí o que eu fiz? Eu coloquei mais uma malha, 80%. Então vejam, a primeira de 70%, a segunda de 80%. Mas não é totalmente fechado. A de 80 tem uns vãozinhos que passam um pouco de luz, mas não passa o dia todo. Mas veja que a maior parte do dia é 70 mais 80. E mais o plástico, que diz que filtra 15. Tá vendo que informação legal? Era isso que eu queria saber. É isso? É. Pessoal, obrigada. tchau. Precisando é só chamar. Dá um help aqui na retaguarda, né? É que ele que montou a estufa e ele comenta comigo, mas assim, eu não guardo esses detalhes, né? Eu só sei que ele teve, quando nós montamos a nossa estufa, nós olhamos para as vandas, olhamos para as folhas, que é a folha que conversa com a gente, falando, epa, tá ficando com as pontas amareladas, as folhas estão murchando, estão cozinhando. Ele falou, não, vamos passar mais uma malha de sombreamento, deixando um vão entre as malhas, tá? Deixou um espaçamento entre uma malha e outra, tipo aqueles tecidos que decoram, sabe? Aquelas redes que decoram. Depois eu filmo para vocês amanhã. E aí, mais 80%, mais o 15% do plástico, né? Então, vocês vejam que não existe uma regra para a escolha de malha de sombreamento. Antes de você comprar, de você fazer a sua estufa, conheça o teu local, né? Sigam essas orientações para você saber o que colocar. Por quê? Algumas vezes, galera, vocês vão ter que colocar a malha de sombreamento mais fechada de um lado e uma malha mais aberta de outro, dependendo da posição do seu local de cultivo, tá? Você não vai fechar a tua estufa toda, muitas vezes, com um tipo de malha só.
às vezes você vai ter que ir mudando o tipo de malha. Ah, essa parte aqui eu vou pôr a malha 70, essa parte aqui eu vou pôr 50 e assim sucessivamente. Então é muito importante, antes de vocês escolherem malha de sombreamento, analisar o sol. Qual sol, Juliana? O sol do inverno? O sol da primavera? Sol do verão, do outono? Deem preferência no momento de escolha de malha ao sol da primavera-verão, gente. Porque é o sol mais forte, é ele que vai prejudicar, tá? É o sol que danifica as plantas. Então, definam a malha de sombreamento em cima disso, tá certo? Qual malha eu escolho, Ju? Eu escolho a malha que você usa, que é a malha tradicional para estufas, na cor preta, que é a ideal. Ou eu escolho a malha aluminete, que é uma malha que tem um percentual de alumínio que reflete o calor. Gente, essa malha prateada, ela é prata, tá? Ela é muito eficaz, ela é excelente, ela realmente repele aquela luminosidade, ela ameniza o calor transferido para dentro da estufa, só que ela é uma malha caríssima. E com a pandemia, gente, os preços estão exorbitantes, tanto para a malha tradicional, que está em falta no mercado, está em falta, quanto a aluminete. A aluminete ela é vendida com dólar, né? Então, com a alta do dólar, tá uma fortuna. Mas é uma malha excelente. Quem tem grana, quem tem possibilidade de colocar aluminete, você pode misturar as duas malhas, fica ideal. É ótimo, por sinal, tá bom? Então, assim, gente, cor para estufa de orquídeas o ideal é a cor preta, tá? É o padrãozão. Tem gente que trabalha com vermelho para vir mais florada, aí é o à parte, tá? Nós estamos falando de forma geral, tá? Bom, eu trouxe algumas folhas que eu cortei para mostrar para vocês que esse tipo de queimadura, o que aconteceu aqui? O tecido da folha foi queimado, foi prejudicado. Perdeu tanta água que queimou. As células morreram. Isso não recupera mais. A planta vai ficar para sempre com essa marca de queimadura solar. É uma cicatriz que vai ficar presente na planta pelo resto da vida até a folha cair, tá? Essa outra moça também foi sapecada pelo sol, mas o sol afetou as extremidades da folhagem, corroendo, a grosso modo, aí o modo de dizer, a borda da folha. E vocês percebam que há uma clorose aqui, né? Há um desbotamento da planta. Ela perdeu o viço da cor, ela era verde intenso, ela está completamente desbotada. Isso é uma característica do sol. Aqui é mais um exemplo de samambaia. Samambaia não é uma planta de sol. E ela foi sapecada com essa mudança da posição solar, tá? Essa é uma Philodendron Pink Princess. Lindíssima, maravilhosa, que também sofreu a queimadura solar. Ainda bem que foi a parte mais velha da planta. Aqui nós temos outra folhagem. E eu quero que vocês prestem atenção nessas características e analisem comigo a posição do sol em relação à folha. Por que queima, Ju? A curvatura. É no ápice dessa curvatura, galera, aonde o sol mais incide. Então, como a folha é tombada para baixo, o sol vem e chapa aqui. Ele não chapou onde as folhas estão caídas. Ele se concentrou aqui no ápice da folha. Então, foi tudo danificado. Então, há um prateado da incidência intensa do sol e um amarelamento. Se o sol fosse mais intenso ainda, toda essa folha ficaria dessa forma aqui, tá?
O mesmo aconteceu aqui, aonde o sol chapa mais, aonde o sol incide mais, é aonde é a maior queimadura, tá? Nesse caso, essa planta é uma folha protegida pela outra, o sol incidiu na borda e no ápice da curvatura, ó. Curvatura e o ápice da curvatura. Aqui é o típico descoloramento, né? A cor dela é roxa e o sol faz com que ela fique amarelada. Ela desbota, fica pálida. Trouxe vários exemplos. Sabe por quê, gente? Eu trouxe tudo isso de exemplo porque eu pego gente na internet ensinando pessoas falando que isso aqui é antracnose. Já vi muito, gente. Já vi muito pessoas tratando mancha de sol achando que é podridão. Falando que mancha de sol é mancha de antracnose. Caramba! Aí o que vocês fazem? Não tem noção, não tem conhecimento, vai lá e taca fungicida na planta. A planta tá debilitada porque torrou no sol. Aí você vai lá bonitão, bonitona e taca fungicida em cima. Acaba de definhar a planta, tá? Fungicida, tudo que termina com sida é o último caso, tá? Então aprendam a separar o que é queimadura de sol do que é doença, tá, gente? Isso aqui não é antracnose, pelo amor de Deus, hein, gente? Isso aqui é queimadura de sol. Típico desbotamento da folha e aonde ela estava mais exposta, a queimadura solar. Essa é uma queimadura solar muito típica de dendróbio e denfal, tá? O dendróbio e a denfal, elas pintam de preto com excesso de luminosidade. É uma característica do dendróbio e da denfal. Pinta desse jeito e vai amarelando e vai desbotando, ó. E aí, o que o pessoal faz? A pinta preta é fungo. Certeza que é fungo. Por que a pessoa fala isso, gente? A pessoa não fala isso por maldade. A pessoa fala isso porque ela não conhece o teu quintal. Ela não sabe onde a planta está. Ela não está olhando para o sol aí no seu quintal. Quem tem que fazer essa avaliação, se está queimando ou não, é você. É você que tem que ver aonde está a tua planta e aonde está vindo esse sol que está causando isso. E tirar a planta de lugar ou colocar uma malha de sombreamento. Entendem? Então, essa live é muito importante, porque quando a gente pede um help na internet, nos grupos, todo mundo quer ajudar. E aí muita gente não sabe, porque não conhece o seu quintal, tá? Então você que está prestando atenção nessa live, a partir de hoje você se comprometa comigo de ter o discernimento, de conhecer a posição das suas plantas em relação ao sol. Beleza? Fechado? Combinado? Digita sim, se sim, tá? Isso é muito importante. Ó, isso aqui é um dendróbio, tá? Dendróbio lodigese. Aqui também é uma queimadura de um lírio da paz, as bordas. Aí o pessoal vem e fala, ah, não, isso aí é falta de potássio, isso aí é falta de adubação correta. Por quê? Porque a pessoa que perguntou na live só perguntou o que é isso. A pessoa não sabe se você aduba bem ou não. A pessoa não sabe se sua planta está exposta a muita luminosidade ou não. Entendem isso, gente? Que bom, Zenaide, que bom o pessoal que está respondendo. Legal. Patrícia, obrigada, é isso mesmo. Vamos fazer essa parceria porque eu também apanho aqui. Eu tô, nesse ano, num ambiente super novo. Eu tô sem mata no fundo, eu tô num descampado lascado e eu tô sofrendo nesse verão, como sofri no inverno passado. Eu também passo esses perrengues, gente. Ó, isso aqui não é falta de vitamina, não é falta de adubo, isso aqui é queimadura solar. Então vejam bem, para vocês entenderem, ó, até trouxe aqui. Essa aqui é a minha garota da live. Em novembro do ano passado nós fizemos um conteúdo, um curso, né? E ela foi a minha garota da live. Plantei ao vivo. Bom, aqui eu venho mostrar para vocês as pintas características, né? Ó, essas pintas que vocês estão vendo aqui
é queimadura de sol, tá? É a incidência do sol em excesso numa denfal, ó, tá? Não é fungo. Essas pintas, gente, aparecem muito. Essas pintas aparecem muito em Oncidium, em Estanhopeia, aparecem muito em Catasetum, que está exposto ao sol demasiadamente, tá bom? Pegar a Catasetum, porque assim, apesar da gente saber que a Catasetum é uma orquídea super resistente, ela se adapta ao sol, nem sempre ela tolera mesmo, tá? Ai, como que eu vou saber, Ju? Olhando para a planta. Essa aqui tá dizendo, tentei a rustificação, mas não tolerei, tá vendo? Ela passou por um processo de rustificação, mas ela não tolerou. Então, se não tolerou, é assim, a gente tem duas opções. Quando nós temos uma planta que na natureza a gente sabe que ela vive bem no sol, na natureza a gente sabe. E a gente quer fazer o processo de rustificação, que é expondo ao sol aos poucos, coloca no sol da manhã, depois coloca no sol da tarde, sabe esse processo de exposição? Nem todas elas, gente, suportam isso, tá? Porque são plantas feitas em laboratório. Por mais que na natureza elas estejam expostas ao sol, muitas vezes a gente não consegue. Aí você tem duas opções, tá? A planta não vai morrer porque ficou no sol. A Catasetum não vai. Ela vai ficar feia a princípio. Algumas folhas vão amarelar. Mas a planta, se você deixá-la lá, ela vai se adaptando, sofrendo. Existem muitos jardineiros que fazem as plantas passar por esse processo de rustificação e a planta realmente perde algumas folhas. Mas a planta sofre, mas ela resiste e não mexem a planta de lugar, tá? Muita gente faz isso, tá bom? A planta não morre disso. A não ser óbvio que você coloque uma Phalaenopsis no sol. Phalaenopsis não é de sol. Se você colocar lá ao sol, você vai matar. Aqui não, nós estamos falando de uma planta que na natureza fica no sol. Muitas das vezes, sofronites, muitas catacetíneas, oncidiums, até catleias, né, vandas, muitas estão expostas ao sol. Lélias, né? As lélias são muito resistentes ao sol. E aí nós temos aqui a típica suculenta. Suculenta torrada de Juliana Garcia. Ó, ela foi tomar um bronze a mais. Lascou-se tudo. O que eu fiz? Vocês sabem que eu tenho os tapumes, né? E eu deixei o tapume um pouquinho mais pra cá, sabe? Puxei ele um pouquinho demais e a bichinha ficou exposta. Era para ela estar protegida, mas eu trouxe o tapume mais pra cá e ela ficou exposta enquanto eu estava viajando. Aí, gente, vamos entrar num assunto muito importante. Todas as folhas apresentam a mesma característica de queimadura? Não. Prestem atenção aqui. As folhas mais finas, elas tendem a platinar quando elas queimam. Ela não tem tanta carne, não tem tanta água. E aí ela dá uma prateada, né? Um bege. Às vezes ela fica até como se fosse uma renda, né? Toda rendadinha assim. As suculentas, os cactos, as plantas mais carnosas, as folhas mais gorduchinhas, elas apresentam outra característica de queimadura solar. Elas ficam fofas. Elas soltam uma água fedida. E aí as pessoas acham que elas estão com bactéria, podridão. Só que não. Simplesmente elas foram machucadas. Os seus tecidos, as células foram todas prejudicadas e ficou fofo, ficou estragada aquela parte. Quando você tem essa característica fofa, molhada, tá? Igual a suculenta que eu mostrei, o ideal é destacar e jogar fora. Por quê? A ferida foi tão grande
que dá entrada a fungo e bactéria, a doenças, tá? Então corta e elimina. Quando a folha é fina e ficou prateado, não há necessidade de podar, não há necessidade de cortar. Só que a planta vai carregar aquela mancha para sempre, ok? Juliana, agora eu tenho aqui na minha casa uma catleia que aconteceu isso, ó. Vamos mostrar a catleia que aconteceu isso. Ei, saiu do lugar, Juliane. Pera lá que eu vou achar. Quero mostrar pra vocês. Que aconteceu isso aqui, ó. A minha catleia, a minha phalaenopsis, aconteceu isso daqui. A folha dela num ponto, geralmente naquela curvatura maior, o ápice, torrou e ficou tudo amarelado em volta, ficou uma manchona. Nossa Senhora Aparecida, que doença que é essa? É a doença do sol, né? Nada mais que isso. Porque foi tão terrível, foi tão forte que os tecidos perdeu toda a água e ficou preto de uma vez. Tem vezes, galera, que esse machucado, tá? Demora assim até 2, 3 dias para aparecer, tá bom? A mesma coisa acontece com o frio intenso. Quando ela passa uma geada, quando ela queima com frio, essa mancha de frio não aparece imediatamente, tá? Não é uma regra. Pode ser que essa mancha venha aparecer dali uma semana, que essa mancha venha aparecer dali 3 dias. Então, cada planta, ela se manifesta de maneira diferente, tá? Então, guardem isso, tá? Guardem isso. Não existe uma regra, tempo de aparecer a mancha, tá? Depende da intensidade da queimadura, beleza? Combinado? Nunca comparem uma planta com a outra, porque cada uma é uma. Aqui no Orquideomania vocês já aprenderam isso. Ah, Juliana, mas são tudo phalaenopsis. Não importa, cada uma é uma. Os gêmeos, cada um é um. Esse painel maravilhoso de FAO, cada uma é uma. Umas são mais resistentes, outras são mais fraquinhas. E eu não posso de jeito nenhum generalizar. Confere? Então, vocês já aprenderam coisas importantíssimas nessa live, né? Você me disse, Ju, que se a mancha tiver fofa, que acontece muito nas catleias, nas vandas, nas phalaenopsis, né? A mancha fica... Se a queimadura for demais, a mancha fica fofa e preta, né? Como se fosse uma esponja. Você pega uma tesoura esterilizada e corta fora, gente. Você vai cortar fora, ó, presta atenção aqui com a tesoura esterilizada. Você vai cortar fora numa distância de 1,5 dedo, assim, ó, da mancha, tá? Então, você põe aqui no dedo na mancha e corta aqui. Tá? Aqui. Tem que dar esse espaçamento e tem que selar. Você pode selar com extrato de própolis, você pode selar com canela, tá? Porque ambos são cicatrizante, bactericida, fungicida, tá bom? É muito importante isso. As prateadas você não precisa cortar, tá? O ferimento não foi tão intenso assim, ok? Gente, quando a gente tem essas mudanças, essas alterações climáticas e a tua planta não está adaptada ao seu quintal, porque você comprou no Orquideomania em novembro e ela está passando o primeiro verão na sua casa, fiquem atentos, tá? Fiquem atentos. É a primeira vez que ela passa férias de verão na sua casa. Então, essa planta tem que se adaptar ao local de cultivo nas 4 estações do ano. Não é só no verão, não é só no calor, é no inverno também. Então, nós temos que ficar atentos. No inverno, geralmente, a gente protege com TNT. No verão, a gente protege com malha de sombreamento, tá? E... Juliana, eu vou mudar de lugar. Eu quero mudar tudo de lugar. Ok, você vai mudar de lugar, mas de maneira que você deixe teu vaso, a frente da planta, voltada para a luz.
Você pode tirar de um canto e pôr no outro, mas lembre que a frente da planta tem que estar na mesma posição. Quando você fica mudando a planta de posição, você nota que as folhas entortam. Quando a gente cultiva muito tumultuado, fica estiolada. Esqueci a palavra. Estiolada. É isso? Estiolamento, estiolada. Fica comprida, fica maior do que precisa. Eu acho que eu falei certo, né? Há um alongamento excessivo do pseudobulbo, tá? Há um crescimento estranho porque faltou luminosidade. Então, não é só o excesso de luz que faz mal, galera. A falta de luz também faz mal. Fica estiolada, fica alongada mais do que necessitava. Não sei se você tem aí na sua casa cactos e suculentas. Tenta cultivar um cacto na sombra. E perto dele tem uma janela. Esse cacto que era para estar baixinho assim, ele começa a fazer tomba para lá, fica aquele negocião para lá. Por quê? Ele tá ficando longo demais porque ele tá buscando a luz. E era para ele crescer assim, porque ele é um cacto, ele ia ficar fortinho e ia crescendo, fortinho e ia crescendo. Não era para ele afinar, ficar magrelo e torto. Entendem? E isso acontece também com as nossas catleias, né? As catleias, quando estão muito apertadas, quando está faltando luminosidade, o que acontece? O broto nasce. Ai, que dó! Nasce tudo enrugadinho assim, pequenininho, pequenininho, e ele vai tentando crescer e morre. Fica preto e morre. Por quê? Tá sem luz. Tá faltando luz. E muita gente fala o quê? Juliana, o que tá faltando? É fungo, é bactéria. Que adubo que eu passo? Eu falo, epa, bota na luz. Então, gente, vocês vejam que nem tudo é doença, nem tudo é problema. Pega o vaso dali, passa o vaso pra lá, acabou o problema, ok? Então, tá vendo que sua planta tá fugindo do padrão que é pra ser? Tá vendo que sua planta tá ficando pescoçuda, que as folhas estão ficando apáticas, estão ficando amareladas, que tá havendo alguma dessas características que eu mostrei na live, estão ficando pintadas de preto, pintadas de amarelo? Olha pro sol. Tá faltando sol ou tem sol demais aqui? Os dois são problema. Aquele brotinho aí da sua casa que tá morrendo direto, muda o vaso de lugar. Se você faz todas as outras coisas corretamente, muda o vaso de lugar que você vai ver a mudança na sua planta. Aí o pseudobulbo vai nascer certinho, o pseudobulbo não vai nascer torto, o pseudobulbo vai crescer forte, tá? Então, cultivar orquídea, minha gente, é um conjunto de fatores. É você conhecer o local do cultivo, é você conhecer a umidade relativa do ar, é você conhecer o calor que tem ali, a posição do sol, a ventilação, a rega que você só pode fazer quando o substrato estiver seco, porque só regar não basta. Tem que regar e manter a umidade relativa do ar elevada, porque às vezes você bate água em tudo, só que seca tão rápido que a planta não se hidrata. Então, para quem mora no calorzão, atenção, faça regas à noite, porque é calor demais. As plantas vão se hidratar no período noturno. Para quem mora no calor, onde tá seco para chuchu, só para vocês. Então, aqui em Maringá, à noite, tá? Pessoal que mora em local úmido, jamais façam isso, beleza? Então, são dicas valiosíssimas, gente. É uma live que realmente precisa ser compartilhada, porque existe muita gente prejudicando ainda mais a plantinha sem necessidade, tá? Quando você tem a junção de calor com sol fortaço e baixa umidade relativa do ar,
as plantas começam a ficar enrugadas, começam a ficar entristecidas, completamente murchas, tombadas, tá? E não é doença nenhuma, é a baixa umidade relativa do ar, é o calor demais. Até a gente fica murcho, gente, não é verdade? Então, aprendendo tudo isso que eu disse na live, uma das coisas principais que vocês têm que levar dessa live é que não adianta só regar. Tem que regar e olhar para a planta para ver se ela se hidratou. Manter a umidade. E o que eu posso fazer para manter a umidade, Juliana? Coloque paninhos, paninhos de algodão. Pendure os paninhos sobre as raízes. Pulverize o verso da folha no horário mais quente do dia com borrifador. Use um nebulizador, né, para quem pode. Tenha bastante planta em torno das suas plantas, porque quanto mais planta, mais umidade, mais gostoso fica. Tenha as plantinhas próximas para uma ajudar a outra, para criar aquele microclima, compreende? Então, gente, são problemas que acontecem na minha casa, são problemas que acontecem na sua casa e que eu resumi numa live só. E eu, Juliana Garcia, espero ter podido te ajudar de alguma maneira, para que você que compra no nosso site ou que não compra no nosso site, não perca as plantinhas mais, tá? Que acerte na hora de avaliar o problema. Nem toda pinta é um problema. Nem todo murchar de folha é um problema, tá? Então vamos ficar atentos que com essa live vocês já aprenderam tudo. Não tá faltando nada sobre queimadura, tá bom, gente? Fiquem atentos nisso e vou responder só uma pergunta que me fizeram. Mata a planta o vento e o sol excessivo? Sim, mata. O frio congela toda a estrutura da planta e a planta morre, é fato. O calor excessivo é a mesma coisa. Cozinha a planta toda. A planta transpira demais, a planta perde tanta água que ela começa a descartar todas as suas folhas. Dentro de 3, 4 dias, as folhas caem todas e a planta fica marrom. Morre. Então, respondendo ao meu seguidor que perguntou, sim, a planta morre de frio e morre de excesso de calor. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero realmente ter ajudado cada um de vocês. Muito obrigada por vocês estarem no meu quintal, junto com as minhas plantas. E meu coração é grato por tê-los comigo, tá? Compartilhem essa live no teu perfil e ajude mais pessoas a cultivar orquídeas e plantinhas de forma correta, tá bom? Visitem o nosso site, orquideomania.com.br. Nós enviamos tudo o que você precisa para ter um jardim maravilhoso para todo o Brasil, tá bom? Um beijo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Deus guarde, abençoe cada um de vocês imensamente e que vocês tenham uma semana maravilhosa. É o que eu desejo para todos vocês, tá bom? Beijo grande. Até nosso próximo encontro. Valeu!